Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para louvar, adorar o nome do Senhor. E hoje é um dia especial, é a nossa abertura da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós louvamos o Teu nome pelo que o Senhor é. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui mais uma vez, falando aos nossos corações, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor e que o Senhor esteja usando o Teu Espírito Santo para nos incomodar, Senhor, e para que nós obedeçamos ao que o Senhor tem nos chamado, para que nós façamos aquilo que o Senhor espera que nós façamos, Pai. Fale conosco essa noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 e 10. Nesse momento nós vamos assistir um vídeo de um cordel preparado pela nossa Junta de Missões Nacionais. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer. Anote e não perca não. Amo, multiplico, oro. E então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra a parte. Seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Amém. Vamos falar juntos o tema da nossa campanha? Vai aparecer aí na sua tela e você pode falar junto comigo. Porque Ele me amou. E a divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Bem fácil essa divisa, né, irmãos? Vamos ter sempre na nossa memória. E nesse momento nós vamos ouvir o diretor da nossa Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, e ele vai comentar um pouquinho sobre o tema da nossa campanha, o que a nossa junta pensou, qual que é o embasamento do tema dessa campanha. Vamos acompanhar. Que alegria! Estamos vibrando mais uma campanha de missões nacionais para avançarmos na obra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom fazer campanha de missões nacionais! Como é bom nos envolvermos numa campanha, orando, mobilizando, ofertando, despertando vocações com o objetivo de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus. Alcançar
todos com o nome poderoso do Senhor Jesus, nome que transforma. Por isso precisamos continuar avançando. Contamos com você, pastor, com você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, com você, Igreja do Senhor Jesus. Contamos com todos vocês para continuarmos avançando e anunciando a todo o Brasil que Jesus Cristo transforma, que Ele nos amou e por isso nós amamos. Que coisa linda! Nós não podemos recuar. E nós, meus irmãos, temos a bênção, o privilégio da missão de multiplicar discípulos. Ele nos enviou. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos enviou. Nós temos a linda missão, o privilégio de multiplicar discípulos. Por isso que estamos envolvidos em mais uma campanha de missões nacionais. E eu não tenho dúvida, esta campanha será uma bênção para a glória de Deus. E muitas vidas serão alcançadas. O trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estamos juntos, batistas brasileiros. Estamos juntos, igrejas do Senhor Jesus. Pastores, estamos juntos. Vamos avançar. Vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos fazer a obra com alegria. Vamos orar, compartilhar, repartir. Vamos multiplicar discípulos. Vamos amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil, obrigado por fazer parte desta obra maravilhosa de avanço missionário em nossa pátria. Que Deus continue nos abençoando e abençoe a campanha na sua igreja, na sua congregação. E muitas vidas serão abençoadas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Estamos juntos e vamos avançar, porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos. Como vocês viram no vídeo, né? O tema da campanha fala sobre o amor. E eu gostaria de comentar uma coisinha aqui com os irmãos. Vou aproveitar que o tema fala sobre o amor e quero falar algo para os irmãos que há muito tempo eu tenho pensado. E muitas vezes, irmãos, as pessoas associam a campanha de missões, as campanhas missionárias, com campanhas financeiras. São as campanhas em que nós temos que alcançar um alvo financeiro. E sim, isso é importante, porque através dessas ofertas é que nós sustentamos os nossos missionários e os projetos missionários desenvolvidos pela nossa junta. Mas, na verdade, o objetivo da campanha missionária é reacender em nós o amor, é reacender em nós a chama que muitas vezes está apagada. Então, o objetivo da campanha missionária é que nós possamos amar o que o Senhor ama. O Senhor ama pessoas, o Senhor ama as pessoas que estão perdidas. E é isso que Ele quer que nos mova. E quando a gente ama alguém, a gente investe. Se você for pensar, pense nas pessoas que você ama, os seus amigos, os seus familiares, um namorado, seu esposo, sua esposa. Você investe tempo, você investe seu dinheiro, porque você gosta de presentear, você sai para comer em um lugar legal. Então, você investe. E é isso que nós esperamos, é isso que o Senhor espera de nós. Que nós amemos e que nós expressemos o nosso amor através desses investimentos. Então, que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele trabalhe em nós, para que nós amemos a obra missionária, para que nós não queremos perder as oportunidades de participar, de se envolver, e que o alvo da nossa campanha seja alcançado, não simplesmente para fazer bonito, não simplesmente para cumprir uma meta, mas que ele seja alcançado como um resultado, como reflexo do nosso amor, daquilo que o Senhor tem trabalhado em nós.
e que nós não possamos perder oportunidades de se envolver com a obra missionária, seja orando, seja contribuindo, seja indo ao campo integralmente, se é isso que o Senhor tem te chamado, mas que nós possamos ser movidos pelo amor e participar daquilo que o Senhor tem nos chamado, não ficar de fora do que o Senhor tem feito no mundo e aqui no nosso país. Amém? Nós temos um alvo de 10 mil e nós cremos que a nossa igreja pode alcançar esse alvo. Nesse momento, nós vamos ter um momento do nosso departamento infantil, o nosso ministério infantil. Vamos acompanhar.
Todo mundo precisa de amor. Socorro, mamãe! O que foi, Aninha? O que aconteceu? Por que você tá tremendo? É que eu vi a Dona Dolores. Ela passou andando ali na frente da nossa casa. E qual o problema? Mamãe, é a Dona Dolores. Ela é muito malvada. Todas as crianças têm medo dela. Eu não acredito que você está com medo da Dona Dolores. Eu tô sim, mamãe. O Dudu falou que ela odeia todo mundo e que ela é muito malvada com as crianças. Filha, a Dona Dolores não é malvada. Ela só é uma pessoa que precisa de muito amor. Eu não vou dar amor pra ela, não. Eu tenho muito medo dela. Venha cá, vamos conversar um pouquinho. O que você sentiria se o papai e eu fôssemos morar em outro lugar e deixássemos você aqui, sozinha? Ai, mamãe, eu não posso nem pensar nisso. Eu acho que eu ia chorar muito, muito, muito. Vocês não vão fazer isso, né? Claro que não, filhinha. O papai e eu amamos muito você e nunca, nunca mesmo vamos deixar você sozinha. Só te fiz essa pergunta para você entender melhor a Dona Dolores. A Dona Dolores tinha uma família muito linda, mas os filhos dela ficaram adultos e foram embora. Ela não tem marido? Ela tinha marido sim, mas ele ficou muito doente e morreu. É muito triste viver sozinha, sem ninguém para conversar com a gente ou nos dar um abraço. É gostoso saber que alguém se preocupa com a nossa felicidade. Quer dizer que a Dona Dolores não é malvada? Claro que não. Por que você não experimenta fazer amizade com ela? Acho que ela está precisando de uma amiga. Ai, ai, vou pensar. Olha, mamãe, é a Dona Dolores. Eu vi. Por que você não vai lá falar com ela? Tá bom. Oi, Dona Dolores, bom dia. Bom dia, menina. Mamãe, eu falei bom dia pra ela. E o que ela disse? Ela disse, bom dia, menina. Já é um começo. Continue sendo gentil com ela. Lembre-se que ela precisa de amor. Oi, Dona Dolores. Oi, menina. Oi, Dona Dolores, bom dia. Oi, menina. Como é o seu nome? O meu nome é Aninha. As pessoas nunca falam comigo, mas você fala. Por quê? A gente tem que ser educado e amar todas as pessoas, igual Jesus. Onde? Uma semana depois. Olá, Dona Dolores. Que surpresa! Boa tarde, vizinha. Eu vim até aqui porque queria falar com a Aninha. Claro, já vou chamá-la. Oi, Dona Dolores, é a senhora. Sou eu sim, Aninha. A senhora tá com uma cara tão feliz. O que aconteceu? Estou feliz sim, Aninha. E vim aqui para agradecer você. Me agradecer? Mas eu não fiz nada pra senhora. Você me disse bom dia. Eu sempre me senti muito sozinha, mas todas as vezes que você passava me cumprimentava, e isso fazia com que eu sentisse que alguém se importava comigo. E eu me importo mesmo com a senhora. Eu sei, querida, eu passei essa semana inteirinha assistindo os programas que falavam do amor de Jesus. A senhora gostou? Gostei muito. Viu que Jesus ama muito, mas muito mesmo a senhora? Vi sim, Aninha. Eu aprendi que mesmo que eu viva sozinha na minha casa e que meus filhos nunca venham me ver, tem alguém que sempre está ao meu lado e que me ama muito. É Jesus! Isso mesmo, Aninha. Muito obrigada por me ajudar a entender que Jesus me ama. E muito obrigada por você também ter sido bondosa comigo. Você é uma menina muito especial. Obrigada, Dona Dolores. Agora a senhora é minha amiga, né? Sou sim, com certeza. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano.
multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto. Transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e... Irmãos, lembramos que a nossa igreja está aberta durante a semana para os irmãos depositarem os seus dízimos, as suas ofertas. E os irmãos podem fazer isso tanto por transferência, que vai aparecer aí na sua tela, ou também deixando aqui no gasofilácio, aqui no nosso templo. Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com cânticos e teremos nosso ofertório. Vamos louvar ao Senhor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Seguirei Teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, és o Pai de amor, poderoso Deus, és Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressurgiu, trouxe salvação, paz, libertação. Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Seguirei Teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, és o Pai de amor, poderoso Deus, és Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressurgiu, trouxe salvação, paz, libertação. Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Carvalhos de justiça para a tua honra e para a tua glória, Senhor. O Espírito do Senhor está presente
presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos dar um coração como o dele, disposto a cumprir. Um coração como o dele, que ama, disposto a cumprir o querer dele, Amém. a obedecer aquilo que ele tem nos chamado. Nesse momento nós vamos ter um momento de intercessão. Gostaria de chamar o irmão Randall, que vai conduzir. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos os nossos irmãos. Antes de nós orarmos, gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos em Mateus 7, Mateus capítulo 7, do 9 ao 11, e diz o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então esse texto de Mateus 7 é um texto muito conhecido de nós. E ele fala a respeito de uma fé que é razoável, uma fé que é sensata, que é coerente. E o que seria essa fé razoável? É uma fé que coloca, que deposita a sua confiança em alguém que é digno de confiança. A gente pode utilizar alguns exemplos para ilustrar essa fé razoável. Se você pega R$50 e entrega a um dependente químico, a um dependente de crack, e diz para essa pessoa: olha, esses R$50 é para você comprar comida para você. Essa não é uma fé razoável. Por quê? Porque essa pessoa não é digna de confiança. Ela está completamente dominada pelo vício e muito provavelmente ela vai pegar esse dinheiro e comprar drogas. Um outro exemplo seria o seguinte: você compra 1 quilo de picanha, e eu não sei quais dos irmãos aqui tem um animalzinho de estimação, um cachorro, um gato. Você pega esse 1 quilo de picanha e fala: ô cachorrinho, cuida dessa picanha para mim, eu vou dar uma volta. Quando eu voltar, eu vou pegar essa carne e assar. Essa fé não é uma fé razoável. Por quê? Porque o cachorro não é digno de confiança. Você não pode confiar 1 quilo de picanha para ele, nas mãos dele, ou melhor, nas patas. E Deus
Deus é digno de confiança? É uma fé razoável, coerente e sensata confiar em Deus? Um versículo de Romanos, capítulo 8, 32, pode responder essa pergunta, se Deus é confiável ou não. Romanos 8, 32 diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, um Deus que dá aquilo que há de melhor dele, que é o seu filho, esse Deus é digno de confiança? Um Deus que entrega o seu próprio filho por amor a cada um de nós, você acredita que ele é digno de confiança? Para se confiar, é preciso conhecer a pessoa para verificar se tal pessoa é digna da nossa confiança ou não. E de igual forma, para nós orarmos, nós precisamos crer em Deus. E para crer em Deus, nós precisamos confiar em Deus. Esse texto aqui, ele é maravilhoso porque ele diz, olha, em um pai nós confiamos, em uma mãe nós confiamos. Quando nós pedimos a um pai ou uma mãe um pão, nós temos a confiança de que ele ou ela não nos dará uma pedra. E quando pedimos peixe, temos a confiança de que não nos dará uma cobra, porque são pessoas que nos amam, pessoas que nós confiamos e pessoas que querem o nosso bem. E Deus muito mais, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então Ele é digno de confiança. E para nós orarmos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para responder os pedidos de oração, responder o nosso clamor, a nossa súplica. Ele é digno de confiança. E eu pergunto para os irmãos, você realmente confia em Cristo Jesus? Você crê que Deus é capaz de fazer aquilo que você pede, as orações que você faz? Você realmente crê? Você realmente confia em Deus? Que nós possamos confiar em Deus e que nós possamos suplicar a Deus para que Ele aumente a nossa fé e que cada vez nós estejamos mais próximos dEle, mais ávidos a conhecê-lo e a confiar nele, para que as nossas orações sejam orações de fé, orações que confiam, que entregam realmente a vida e as petições a Deus. Então vamos orar, vamos interceder pelo nosso país, interceder por missões nacionais para que o Evangelho seja propagado e interceder também para que Deus acrescente a nossa fé, para que a gente possa confiar mais em Deus e para que as nossas orações expressem fé e confiança no nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque cremos em Ti. Nós te louvamos e confiamos no Senhor, porque nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o Criador do Universo, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor não é Deus de mortos, mas de vivos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, ó Deus, possa ouvir o nosso clamor pelo nosso país, que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos, ó Deus, às nossas orações, rogando, Pai, para que o Teu reino seja difundido do nosso país, para que a Tua palavra seja propagada, ó Deus, para que a nossa expressão de amor por meio da oração possa alcançar as almas perdidas, tantas vidas, ó Deus, que precisam ouvir a Tua palavra, tantas pessoas, ó Deus, que estão ávidas por amor, por atenção, por compaixão, e nós sabemos que em Ti nós podemos encontrar o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor que entrega o próprio Filho, ó Deus, por amor, o amor disposto a dar a própria vida em favor de muitos. Que o Senhor possa usar, ó Deus, a vida de cada missionário, que o Senhor possa, ó Deus, cobrir a vida de cada um deles, suprir as suas necessidades, ajudá-los, ó Deus, em cada detalhe de suas vidas, para que eles estejam sempre motivados, ó Pai, a propagar o Teu Evangelho,
Nós rogamos a Ti também, ó Deus, para que o Senhor acrescente a nossa fé. Nós sabemos que a nossa fé às vezes falha, Deus. Nós sabemos que muitas vezes não confiamos no Senhor, não cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Muitas vezes dobramos os nossos joelhos, ó Pai, mas duvidando, não crendo o suficiente. Mas sabemos que Tu és poderoso, Pai. Sabemos que o Senhor ouve as nossas súplicas e sabemos que o Teu amor supera todos os amores, até o amor de um pai disposto a fazer o melhor pelo seu filho. A Tua palavra diz que ainda que os nossos pais nos abandonem, o Senhor não nos abandona. O Teu amor é incondicional, não se pode medir tão grande amor. E nós confiamos, ó Pai, missões nacionais em Tuas mãos, que o Teu reino possa avançar, ó Deus, que a Tua palavra possa ser proclamada a todos os cantos do nosso país, que possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, essa proposta de 10 mil reais para missões nacionais da nossa igreja, que possamos contribuir, não só financeiramente, mas intercedendo, ó Deus, e amando, ó Pai, missões, nos esforçando, ó Pai, para que o Teu Evangelho alcance muitas vidas no nosso país. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, e nós oramos no nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Nesse momento nós teremos a mensagem bíblica com o pastor Ailton Bastos. Convidamos o pastor para se colocar aqui. Desde já agradecemos o convite. Agradecemos que o pastor ter aceitado o nosso convite. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Eu quero começar essa nossa reflexão te propondo uma pergunta. Se eu te disser 2020, qual a primeira coisa que vem à sua mente? O que é que marca esse número ou essa data? É provável que você que está em casa diga o mesmo que os irmãos disseram aqui, pandemia. Mas certamente nós temos um motivo muito melhor, muito mais forte e muito mais marcante para olharmos para esse número. 2020 é uma referência que às vezes sem saber as pessoas ao longo da história escreveram o ano como sendo o ano que marca, teoricamente, com uma certa margem de erro, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não creem em Deus no Ocidente, quando colocam o ano, estão dizendo que depois daquele momento é o tempo em que Deus enviou o seu Filho para estar entre nós. É antes de Cristo e depois de Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, há um movimento contrário para abafar também essa voz. E há uma decisão da Secretaria de Educação de São Paulo, que já não se pode mais escrever ou falar ou ensinar na escola que essa data seja antes de Cristo, algumas, e depois de Cristo. É talvez para se escrever assim, AEC, é antes da Era Comum, e depois escrever EC, Era Comum. É como se tivéssemos hoje em 2020 da Era Comum. Nós sabemos, meus irmãos, que o diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que estão a serviço da mentira ou de cobrir a verdade estão a serviço do diabo. E todos aqueles que estão a serviço do diabo, nós podemos dizer, embora Deus os ame, são colocados como inimigos de Deus. São pessoas que dirigem as suas vidas contrárias ou para abafar a voz do Evangelho. Mas há uma coisa que nos tranquiliza, irmãos, que podem se levantar homens, podem se levantar sofismas, podem se levantar anjos caídos, demônios, principados, potestades, mas nenhuma voz ou nenhum barulho ou som será capaz de abafar a voz do nosso Senhor e abafar o Evangelho da graça que alcança as pessoas. Eu sei, meus irmãos, que há um outro ano que marcou a história da humanidade. Na última sexta-feira,
11 de setembro, completou-se 19 anos em que a história também foi dividida. 11 de setembro de 2001. Alguns homens religiosos, nós os vemos como terroristas, e o são, mas em nome da sua religião, em nome da sua fé, com o desejo de servir àquele que consideram o seu Deus, lançaram-se contra as Torres Gêmeas, lançaram-se contra o Pentágono e lançaram-se contra outros lugares. Eles entregaram as suas próprias vidas em nome da sua fé. Não seria razoável se alguém tivesse pago uma grande quantia em dinheiro, tivesse feito promessas de amparo à família. Dificilmente alguém seria louco o bastante de entregar a sua vida em nome de qualquer coisa que se não fosse a crença de que estaria agradando a Deus. Algumas pessoas são capazes de entregar a própria vida, todos os seus recursos, as suas famílias. Alguns são capazes de explodir os seus próprios corpos ou entrar num avião e se lançar sobre um outro lugar, um prédio cheio de pessoas. Mas há um outro grupo de pessoas loucas. No dia 11 de setembro de 2001, portanto há 19 anos, alguns homens corriam no sentido contrário da população que tentava fugir das Torres Gêmeas. 353 bombeiros morreram. Enquanto todos tentavam fugir, enquanto todos tentavam sair do prédio, eles entravam, porque juraram entregar vida por vidas. O lema seria vidas alheias salvar. Isso é loucura. Como pode alguém pensar assim? Faço ainda mais um exemplo antes de entrar no texto da palavra de Deus, e os irmãos vão entender porque eu contei essas histórias. No filme O Resgate do Soldado Ryan, 8 homens são levados a resgatar apenas um homem. Eu me lembro de uma cena do filme, quando aqueles homens conversavam, quando progrediam por aquele campo, e alguns diziam, mas como é que é a matemática do exército? 8 para resgatar um? Por que oferecer a vida de 8 em favor da vida de um? Nós sempre nos lembramos da ideia da centésima ovelha, nós nos lembramos daquela ideia do resgate daquele a quem Deus quer chamar. Deus tem mandado homens ao longo da história, como mandou Hudson Taylor para a China, como mandou William Carey para a Índia, e como tem mandado missionários ao redor do nosso país, para lugares isolados, algumas vezes inóspitos, porque há histórias de vida, há rostos, há nomes e há pessoas a quem Deus amou primeiro. O tema da nossa campanha de missões é porque Ele amou primeiro. Meus irmãos, algumas pessoas fazem muita coisa em nome da religião. Atualmente, nos últimos dias, chegou lá em Belém, metros e metros daquela corda do Círio de Nazaré. Mesmo sem haver aquela aglomeração, mesmo sem haver aquela festa religiosa, a corda lá está exposta como um objeto da fé. Porque as pessoas imaginam que se tocarem, serão abençoados. E nós pensamos, meus irmãos, o que nós podemos ser capazes de fazer em nome da religião, o que nós muitas vezes não somos capazes de fazer em nome de Deus, o que não somos capazes de fazer em nome do verdadeiro Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos, no capítulo 9, e vou comentar com os irmãos por alguns minutos um pouquinho daquilo que tenho aprendido para a minha vida, da história de um homem chamado Saulo de Tarso, e depois Paulo de Tarso. O quanto nós podemos aprender para a nossa vida pessoal e para missões a partir desse homem. Um homem que foi criado na melhor da visão deles, religião da época, que foi educado desde a infância para ser um religioso exemplar. Foi criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, um doutor da lei, um homem que conhecia tudo de Deus.
que era filho de Hilel, que na verdade já tinha ali uma linhagem, ele estava sendo preparado para servir a Deus, e ele acreditava que ia fazer isso. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Meus irmãos, muitas pessoas podem ser encontradas como aquelas que disseram que não pode mais escrever antes de Cristo, depois de Cristo. Quantos outros que resistem ao Evangelho por ignorância? A esses também o Senhor ama. Mas aquele que é religioso, ele quer ir pela força. Saulo, crendo responder à sua religião, crendo fazer a vontade de Deus, ele dizia, eu tenho que eliminar aquele que não crê como eu tenho que matar, eu tenho que prender, eu tenho que sufocar esses que estão contaminando a verdade da religião. E ele fez muito, foi conivente com a morte de Estevão. Ele deve ter com as suas próprias mãos ajudado a matar algumas pessoas. Pior do que um homem mau, é um homem mau religioso. E a primeira coisa que eu vejo, meus irmãos, que nós podemos pensar sobre a nossa visão de missões, é o que acontece com esse homem, que é o ponto principal de toda essa história. Mesmo aqueles que foram lá, os bombeiros lá nas Torres Gêmeas, os que resgataram o soldado Ryan, ou outros, foram por alguma outra missão. Mas quando falamos em missões, se fizermos isso por motivos religiosos, estamos perdendo o nosso tempo. E a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziam a Damasco. Não há nenhuma possibilidade de fazer missões sem conversão. Não podemos enviar ninguém que não tenha sido nascido de novo. O melhor missiólogo, tendo mestrado, doutorado, preparo, treinamento, estratégias, recursos, não vai funcionar se ele não for convertido. Se ele não tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, se ele não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, assim como Saulo se encontra no caminho, se ele não viu a luz de Deus e não ouviu a voz do Senhor, não fará sentido. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar é que aqueles homens das Torres Gêmeas, crendo que obedeciam ao seu Deus, foram para matar. Outros têm feito coisas semelhantes, mas o Senhor para um homem, e nós temos que crer, meus irmãos, na possibilidade da conversão. Nós às vezes nos tornamos muito céticos quanto à conversão de algumas pessoas. Nós pensamos assim, esse é muito mal, não tem jeito. Quantos homens estão em Brasília que a gente pensa quase que nem Deus resolve? Isso é até uma blasfêmia, porque não há um só homem, o pior dos homens, que não possa ser dobrado pelo poder de Deus ou pela potente mão de Deus. O curioso aqui, meus irmãos, é que acontece na vida desse homem as duas coisas ao mesmo tempo. O que talvez não aconteça com alguns, ele recebe um chamado da graça irresistível para se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas recebe também ali um chamado para missões. Ele recebe ali uma convocação, porque o Senhor já está olhando para frente, já está percebendo aquilo que vai acontecer na vida desse homem. E ele é colocado como inimigo. Por que me persegues? Aqueles que querem proibir que se escreva AC e DC são inimigos, não nossos, inimigos do Evangelho.
Aqueles que querem tapar os ouvidos e querem restringir a liberdade de culto são inimigos do Evangelho. Tentarão, mas o Senhor, como fez na plenitude dos tempos, que enviou o seu Filho para dividir o tempo, Ele sempre criará meios e conduzirá a história para que o Evangelho seja pregado em todos os cantos desse nosso país e também do nosso planeta. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa fantástica. Aquele homem religioso, perseguidor da igreja, aquele homem mau, está dobrado, está quebrantado. Ele não consegue nem enxergar, não consegue nem comer, ele está atordoado, ele sabe que se encontrou com o Senhor. Tanto é que ele diz: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque ele não cria em Jesus, ele cria em Deus Pai, que não chamava de Pai, mas ele cria no Criador dos céus e da terra, mas achava que os seguidores de Jesus eram seguidores de uma seita, porque ele não seria o Messias prometido. Mas ele estava orando. E enquanto ele orava, Deus toca no coração de um outro homem piedoso, porque Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Se o Senhor foi capaz, e não somente capaz, quis colocar um clarão, o próprio Jesus falar com Paulo, por que ele não resolveu logo tudo? Mas o Senhor chama um homem e diz: vai lá, fala com ele. E ele falou com ele, e ele já ficou com medo. Ele falou: mas aquele homem é o perseguidor da igreja, ele está orando. E quando ele manda, Saulo também está orando, e percebe que Ananias vai procurá-lo. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, comissionamento missionário. Ele ia falar para aqueles que não eram alcançados ainda, aqueles que não tinham uma religião judaica, aqueles que eram discriminados como não sendo do povo de Deus. Ele já tem uma tarefa específica, um povo específico, um chamado específico. E ele diz: e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Que chamado mais estranho. Se nós olhamos para a história de Paulo, às vezes nós nos encantamos com as epístolas, nós encantamos com a teologia, nos encantamos com a obra missionária que ele desenvolve, mas poucas vezes nós olhamos para todos os açoites, as prisões, e parece até romântico, ele escrevia as cartas da prisão, muito sofrimento, e nós nem nos lembramos como é que ele terminou a vida, como é que ele foi sacrificado de certa forma, e tornou-se um dos mártires. Mas diz ainda a palavra do Senhor, diz assim: apareceu no caminho onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ele, além da conversão, além desse toque, além da restauração da saúde física possível naquele momento, ele é cheio do Espírito Santo. Ele recebe sobre ele a unção de Deus para a tarefa que iria executar. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nós temos aí a referência da grande ordenança do nosso Senhor, que diz que o batismo é um testemunho da conversão. No batismo ele não foi purificado, no batismo ele não recebeu a salvação, mas ele foi batizado como um sinal daquilo que tinha acontecido com ele no caminho de Damasco. Mas as coisas não são tão fáceis. Algumas vezes nós temos no nosso meio algumas pessoas que se convertem, logo procuram o pastor, logo procuram a liderança: eu quero ir para o campo, eu quero ser missionário, eu tenho um ardor por missões, que eu quero anunciar o Evangelho. Se nós observamos os relatos dos homens da Bíblia,
das mulheres da Bíblia, nós vamos perceber que quase sempre Deus fala: espera, manda para o deserto por um tempo para ser preparado, para que até que ele possa fazer não com a sua própria força, não com seus próprios argumentos. Paulo era um homem, Saulo inicialmente era um homem muito culto, conhecia muito da lei, mas não é essa lei que ele deveria apresentar. Ele teria que compreender um pouco mais do Evangelho. Mas ele tenta logo de início. E logo, nas sinagogas pregava Jesus que esse era o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia o que invocava esse nome? E para isso veio para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus. Algumas vezes a nossa própria história tem o seu peso e as suas consequências. Nós precisamos crer na conversão, nós precisamos crer na mudança, mas nós precisamos considerar também as consequências da nossa caminhada antes desse novo nascimento. E ele não fez desse passado horroroso, desse passado sanguinário, como grande testemunho dele, porque algumas pessoas querem sair falando e enaltecendo os seus caminhos maus. Mas o Senhor o livra da morte, porque logo as pessoas tentaram matá-lo, fizeram conspirações contra ele, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para tentar matá-lo, tomando de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. Essa é outra coisa fantástica. Por que Deus não fez ali uma espécie de trasladar Paulo para um outro lugar? Não o tornou invisível, colocou alguns anjos com as espadas de fogo para tirá-lo dali? Aquele homem que se encontra com Jesus, o próprio Jesus no caminho de Damasco, precisa fugir dentro de um cesto, é descido pelos muros, com outras pessoas segurando a corda. Isso é uma linda metáfora que podemos ter para missões. Ainda que Deus chame, ainda que Deus transforme, ainda que Deus confirme e comissione, haverá a necessidade de segurarmos as cordas. Outros homens terão que tomar pela mão o cesto e dizer: entra aqui, meu irmão, que nós vamos te sustentar. Isso nos lembra sobre a necessidade da oferta missionária. Não é que a igreja queira dinheiro, não é que nós necessitamos, ou Deus necessite dessas coisas, é a oportunidade de fé. Quando aqueles homens desciam Paulo ali pelos muros, salvando a sua própria vida, daquele que já foi perseguidor, mas que se encontrou com Jesus no caminho, eles tinham a sua fé fortalecida. E nós podíamos pensar que Jerusalém era um lugar importante para Paulo fazer o seu ministério, porque era o centro da religião, era o centro da adoração a Deus. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Quantas vezes nós encontraremos resistência no anúncio do Evangelho, na obra missionária? Não há nenhuma garantia de que o missionário vai ser bem recebido, não há nenhuma garantia de que as coisas serão fáceis, mas precisaremos de pessoas. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho vira ao Senhor. Algumas vezes o missionário ele precisa do sustento. Nós não o conhecemos. Ele chega, a gente pensa: será que não é mais um aproveitador? Será que não é mais um mercador da fé? Será que não é mais um desses que fala em nome de Deus, mas quer dinheiro para ser turista? Quando nós trazemos os nomes dos missionários, quando nós apresentamos o plano de adoção missionária, quando nós organizamos uma junta de missões, nós fazemos como o Barnabé, trazemos ao povo aquele outro discípulo e dizemos: esse se encontrou com o Senhor no caminho. Em outras palavras, dizer: esse é convertido, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, confia nele. Esta referência, ela serve tanto no meio corporativo, quando alguém apresenta um colega para um trabalho, ou quando alguém dá uma carta de referência, e o serve também na igreja. Nós não podemos ser ingênuos. Certamente existem algumas pessoas que estão querendo se aproveitar da boa vontade da igreja, mas é importante que os irmãos se sintam seguros, porque, salvo engano, há mais de 100 anos existe a Junta de Missões Nacionais, com um trabalho maravilhoso, criterioso, bem estruturado,
para que nós possamos ter a garantia de que o que contribuímos para missões, ele vai para um projeto específico ou para um missionário específico. É a maneira que temos de segurar as cordas e a maneira que temos de tocar a vida das pessoas. Da mesma maneira que aqueles 353 bombeiros entravam escada acima enquanto as torres gêmeas estavam para desmoronar. Da mesma maneira que aqueles 8 soldados iam ali na direção daqueles campos para buscar o soldado Ryan. Há alguns homens nos cantos mais longínquos desse país, no meio dos ribeirinhos, dos ciganos e de tantos outros lugares que as pessoas estão para anunciar o Evangelho. E falava ousadamente do nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Todas as coisas que nós desejamos, todas as coisas que nós aspiramos para a igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso tempo, assim, pois, a igreja tinha paz, era edificada, se multiplicava e andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Que Deus nos dê graça de experimentar e de viver todas essas coisas. Mas é claro, meus irmãos, que ele tira um tempo. Ele se prepara um pouco mais. Há uma lacuna de uns 3 anos que ele vai se preparar e depois ele retorna. Ele aparece outra vez, um pouco mais preparado, um pouco mais maduro. E essa é a maneira que nós fazemos para selecionar os nossos missionários. E a igreja já estava caminhando. Nós sabemos que Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. E é ali que começa o grande movimento missionário da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 13 de Atos diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha que coisa interessante, havia uma lista de homens notáveis, né? Começa por Barnabé. Barnabé era o cara, e vai ali dizendo, e Saulo? Saulo era o E da história, porque quando é depois do E, é o que sobrou. Então, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Eles já estavam servindo. Não há possibilidade de nós pensarmos em missões. Eu só quero servir quando estiver lá. Na sexta-feira passada, no dia 11, no devocional de Oswald Chambers, ele fala daqueles que não querem lavar os pés uns dos outros, como o Senhor fez, daqueles que querem esperar para preparar as suas armas quando estiverem na trincheira, quando estiverem prestes ao combate. Isso não funciona. Quando começar o bombardeio, o batismo de fogo, se você não tiver a sua arma ou o seu treinamento, você vai morrer. Eu me lembro de uma revista chamada O Expedicionário, que contava a história dos homens na Segunda Guerra Mundial dos brasileiros. Falava-se do batismo de fogo de alguns, como alguns se atrapalhavam, como aconteceu uma história de subir um grupo e depois olhar no alto de uma colina, um grupo de homens fardados, que eles viram um uniforme parecido e acharam que eram brasileiros, e fizeram aquela farra. Ei, estamos aqui! Quando começaram os tiros de lá para cá, se estão atirando na gente. Mas um homem que era experiente, já tinha servido no fronte, ele percebendo a cadência dos tiros, ele diz, são inimigos. E eles correm e tentam se organizar para a batalha. Nós precisamos, como esses homens, servir enquanto nos preparamos, jejuar e preparar para que Deus possa comissionar. E servindo ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo. O chefe da equipe era Barnabé, Saulo era o ajudante. Isso muda um pouco depois, mas essa era a ideia inicial. Para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aí começa
o grande movimento missionário. Muitas viagens, muitos lugares, muitas estratégias, grandes centros, que Deus mostrava que aquele era o momento, que aquela era a estratégia, que aquele era o caminho. E algumas vezes Paulo tentou ouvir de Deus e parece que Deus se silenciava. E eles oravam e buscavam e acabavam encontrando qual caminho deveriam seguir. E a palavra de Deus vai nos mostrando, meus irmãos, que uma série de coisas vão acontecendo. E no final da vida, depois de ter feito muitas viagens missionárias, depois de ter escrito a maior parte do Novo Testamento, depois de ter pregado o Evangelho em muitos lugares, nós podíamos esperar para aquele homem uma grande recompensa terrena. Ele teria que ser honrado, ele teria que ser aplaudido, mas mesmo os seus amigos o abandonam no final da vida. No momento do seu julgamento, cuja acusação era ele anunciar o Evangelho, nem os seus amigos e companheiros de luta o apoiaram e testemunharam a seu favor. Mas nem por isso ele se tornou amargo. Nem isso tirou do rumo. Daí, meus irmãos, a visão clara da conversão de um homem. Um homem mau, embora religioso, um homem mau religioso, se encontra com o Senhor Jesus Cristo. E tendo se encontrado com Ele, há uma transformação que só o Evangelho é capaz de fazer. Não é um convencimento, não é uma formação, não é uma estratégia, é uma mudança. Mudança de caráter, mudança de visão do mundo, mudança da visão de Deus. Não há missões sem conversão daquele que vai. E não há missões sem a visão de levar o Evangelho para a conversão daqueles que são perdidos. Nós devemos olhar, meus irmãos, para o mapa. Devemos imaginar cada cidade, onde tem um rosto, onde tem um nome, onde tem uma história, onde tem uma pessoa. Há alguém que carece da glória de Deus, que precisa ouvir o Evangelho, que precisa do toque do Espírito Santo de Deus para que também se converta. Em última análise, esse é o objetivo. E quando ele olha para isto e percebe que fez essa caminhada, já no corredor da morte, tendo sido julgado, injustiçado, ele sabendo que vai ser executado dentro de algum tempo. E há um fato curioso, que mesmo sabendo que ia morrer, ele pede para trazer os livros. Que coisa curiosa, a gente nem quer ler a Bíblia, e ele queria aprender mais do Senhor com quem ele ia conviver para a eternidade. Traga os livros, traga a minha capa. Um homem que tinha posses, mal tinha uma capa para ficar na prisão, mas não ficou reclamando da igreja, reclamando do governo, reclamando da pandemia, ou seja lá do quê? Da prisão. O que ele fazia? Louvava ao Senhor, porque o seu olho, o seu olhar, a sua visão estava na eternidade. E olha o que ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu vou ser executado daqui um pouco. E Deus está me oferecendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O grande chamamento da igreja, meus irmãos, não é para fazermos obras humanas, não é para construirmos coisas, para olharmos os nossos próprios impérios. Infelizmente, há homens religiosos por aí que querem construir seus próprios impérios. Mas os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo não estão preocupados com os seus impérios, estão preocupados com o reino. Não estão preocupados, é claro, nós temos preocupação com família, com carreira, com saúde, com formação, com um monte de coisas, enquanto a vida caminha. Mas nós podemos envolver com missões, sabendo que algumas pessoas são chamadas por Deus para ir. Algumas pessoas mudam de cidade, saem de determinados empregos e vão depender daqueles que seguram as cordas. Nós temos nesse mês, meus irmãos, a oportunidade de contribuir. Contribuir com uma oferta
para que nós possamos enviar, e com certeza ela chega integralmente para que os missionários sejam sustentados, que vivem para isso, não tem tempo de fazer outro trabalho. Nós podemos orar, não é simplesmente dizer, Senhor, abençoa os missionários. Procure saber o nome do missionário, procure conhecer quem ele é, o que ele faz, se envolva com a história dele, se envolva com o ministério dele, e saiba que você faz parte quando ora, faz parte quando contribui, e pode fazer parte também, desde os programas temporários de missionários radicais, seja Radical Cerrado, seja Radical da Cristolândia, seja Radical de outro lugar, se serve por 1 ano, tem os trabalhos de férias, e ainda tem mais, há ainda a oportunidade de, depois dessa caminhada como radical, você se tornar um missionário em formação. E depois você, se Deus te chamar, e se você atender a esse chamado, você servir integralmente e oferecer a sua vida para esta obra de transformação de outras vidas, para essa obra de anunciar o Evangelho. Não para encher os templos, isso não importa, mas para que possamos povoar o céu, para que possamos resgatar. Da mesma maneira que aqueles bombeiros que entraram no prédio, eles tinham uma missão de resgatar, de trazer à vida aqueles que estavam prestes a morrer. Nós temos a missão de resgatar aqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição. Queridos, tudo isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achará, e aprovado será.
Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achará e aprovado será. Amém. Queridos, eu quero encerrar esse culto orando por cada missionário nosso, espalhado por esse nosso país. Esse grande país tem muita gente servindo ao Senhor, enviado pela igreja. Deus bondoso, nós rogamos a Tua bênção sobre cada um dos nossos missionários. Pai, nesse tempo difícil, eu peço por misericórdia. Não permita, ó Deus, que por conta de pandemia, crise econômica e financeira mundial, eles tenham falta de alguma coisa, Senhor. Permita que o sustento chegue a eles, ó Deus. Abençoa as emoções de cada um dos nossos missionários. Abençoa, ó Deus, para que eles não estejam ansiosos e nem preocupados, sabendo que o Senhor vai suprir, ó Deus. Abençoa os relacionamentos, os casais de missionários. Abençoa a vida dos missionários solteiros. Abençoa os filhos dos missionários, Pai. Guarda também os pais daqueles que enviaram também os seus filhos. Abençoa as igrejas, ó Deus, que enviaram os seus membros para servir no campo, para que nós não somente nos sintamos representados, mas nos sintamos parte, ó Deus, parte envolvida nessa grande obra no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, com nossos missionários espalhados por esse grande país e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém, e que Deus nos abençoe. Esperança.